Estamos presos, não por grades ou correntes, mas por telas. Sartre dizia que somos condenados a ser livres, no sentido de que, embora não tenhamos escolhas sobre a nossa própria existência, somos livres para escolher quem ser a partir do momento em que nascemos. Mas será que essa liberdade existe quando dependemos de likes, filtros e algoritmos para validar quem somos? Este não é apenas um vídeo sobre o Instagram. É um convite para refletir sobre o preço que pagamos por uma aceitação que talvez nem seja verdadeira. Se o Instagram é um espelho, o que reflete sobre você? Entre selfies, filtros e likes, será que estamos vendo quem realmente somos ou apenas uma versão editada para o público? Sartre nos provoca a pensar. Somos livres para escolher, mas será que entendemos o peso dessas escolhas? A vida nas redes sociais é um reflexo perfeito da nossa era. Rápida, filtrada e muitas vezes superficial. Você já se perguntou o que leva milhões de pessoas a postarem todos os dias? Não se trata apenas de compartilhar momentos. Trata-se de buscar significado, conexão e, em muitos casos, validação. Hoje eu quero usar uma lente da filosofia para olhar além das telas. Vamos questionar o quanto da nossa liberdade no Instagram é verdadeira e o quanto é moldada por um desejo quase invisível de aceitação. Talvez, ao confrontar essas ideias, possamos entender não só o que mostramos ao mundo, mas também o que escondemos de nós mesmos, e a partir daí repensar os nossos comportamentos. E aqui uma observação. Seria muito fácil apenas destilar ódio sobre o Instagram, como muitos fazem, mas gostaria de realmente tentar entender sobre os nossos comportamentos para então decidir o que fazer. Aí está a liberdade que Sartre prega, não é? Apesar de estarmos nos baseando num famoso filósofo, ainda assim, como em outros vídeos, eu afirmo que essa é apenas uma reflexão. Você não precisa seguir qualquer sugestão de comportamento que eu possa ditar neste vídeo, pois cada pessoa é única e pode ser que você se dê muito bem com o mundo das redes sociais e que de fato não exista qualquer prejuízo para você ou as pessoas ao seu redor. Mas o que vale é o pensamento sobre as nossas ações. Então vamos lá. Já falamos que para Sartre a liberdade é tanto um privilégio quanto um fardo. No Instagram essa liberdade se manifesta como a escolha do que compartilhar. Mas é uma escolha verdadeira? Ou somos condicionados por uma vontade incessante de agradar ou de sermos aceitos? A responsabilidade que vem com a liberdade existencial parece dissolvida quando agimos segundo as expectativas de um público que é invisível. Pois afinal de contas, ninguém está nem aí para você ou o que você posta. Sartre nos lembra que ao fazermos uma escolha, negamos todas as outras possibilidades. Quando escolhemos postar algo, estamos também rejeitando versões alternativas de nós mesmos. Pense na última vez que você deixou de publicar algo por medo de julgamentos ou por falta de uma possível perfeição. Essa decisão foi realmente sua? Ou ela foi influenciada por um padrão que você nem percebeu que está seguindo? Talvez a verdadeira liberdade seria a capacidade de escolher sem medo de julgamento, sem tentar agradar a um público que é invisível, como eu já disse. Desafiar os padrões e publicar algo despretensioso, sem filtro, sem intenção de agradar ninguém. Algo que represente realmente a sua essência, porque no final das contas, a maior responsabilidade que temos é com a nossa própria autenticidade. Além disso, é fundamental questionar se estamos exercendo uma liberdade ativa ou apenas reagindo a estímulos externos. Sartre alertava sobre os perigos de ser definido pela circunstância ao invés de transformá-las. No Instagram, isso significa ir além dos padrões visuais e narrativas prontas, criando algo que realmente reflita sua visão de mundo. Talvez isso signifique compartilhar menos, mas com mais intenção. Ainda se baseando sobre as ideias desse filósofo, existe a questão da má-fé e a identidade digital. Sartre descreveu a má-fé como uma negação da nossa liberdade, ao assumirmos papéis ou justificativas externas. No mundo digital, isso ocorre quando construímos identidades baseadas no que achamos que os outros esperam de nós. A foto perfeita, o sorriso calculado, a legenda profunda, tudo isso cria uma versão distorcida de quem somos. Essas escolhas não refletem nossa verdadeira essência, mas sim uma versão construída para agradar, e assim escaparmos da responsabilidade de ser nós mesmos. E se em vez de construir um personagem digital, usássemos o Instagram para uma extensão do nosso verdadeiro eu? Será que é possível de fato? Mais do que isso, precisamos examinar as razões por trás do nosso conteúdo. Estamos de fato postando para inspirar, conectar ou apenas receber um feedback positivo? Talvez a maior revolução seja usar o Instagram para mostrar a jornada, as falhas e não apenas o resultado final, polido e perfeito.
Eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando, pelo amor de Deus, é só um Instagram, eu posto o que eu quero apenas para divulgar, compartilhar os momentos felizes aqui com os meus amigos, os meus colegas. Mas vale lembrar que agora a proposta deste vídeo é trazer uma abordagem um pouco mais filosófica para tentarmos entender um pouco mais sobre o nosso comportamento. É claro que você não precisa de fato, caso não queira, olha a liberdade aqui de novo, mas é claro que você não precisa usar o Instagram para inspirar, para conectar, para de repente explorar o seu eu, a sua autenticidade. Caso você queira apenas postar por postar. Mais uma vez, a proposta aqui é repensar e analisar os nossos comportamentos. Não significa que você tenha que alterá-los caso não escolha isso. Voltando para a nossa abordagem, outro ponto muito interessante é o olhar do outro e essa possível ansiedade digital que ele causa. O inferno são os outros, escreveu Sartre. No contexto do Instagram, essa frase ganha novos significados. O olhar do outro não apenas nos observa, mas ele faz um julgamento e uma definição de nós mesmos. Cada curtida, cada comentário transforma os nossos posts em reflexos de aprovação alheia. E quando essa aprovação não vem, sentimos um vazio do silêncio digital. Mas Sartre também acreditava na transcendência, que é a capacidade de ir além das limitações impostas a nós. Isso significa postar sem se preocupar tanto com métricas e mais com o que realmente importa para você. No final, a ansiedade digital só pode ser superada quando aceitamos que a nossa identidade não precisa de validação externa para existir. Além disso, precisamos aprender a lidar com a ausência da validação. Quando uma postagem não atinge a repercussão esperada, é uma oportunidade para refletir sobre o motivo pelo qual buscamos o reconhecimento e se ele de fato é necessário para a gente ou algum aspecto da nossa vida, ou é apenas um alimento para o nosso ego. Se continuarmos vivendo para atender às expectativas do outro, podemos entrar em um caminho perigoso que nos leva à existência superficial e alienada. Com o tempo, essa busca constante pode corroer nossa confiança e criar um ciclo de dependência emocional. Sartre nos lembraria de que fugir da responsabilidade de ser quem somos é a forma mais profunda de auto-engano. Não repensar as nossas ações significa aceitar passivamente um sistema que valoriza a aparência acima da essência. E aqui eu posso confessar a vocês que eu já caí nessa armadilha. Já me peguei pensando em como uma foto seria percebida ou se eu ganharia curtidas o suficiente para validar meu esforço. Percebi o quanto isso me consumia e resolvi dar um passo atrás. Apaguei o Instagram do meu celular por um tempo e nesse intervalo eu comecei a refletir sobre o porquê de me importar tanto com isso. Esse período de afastamento também me ensinou a importância de desconectar para reconectar comigo mesmo. Voltar às redes sociais com uma perspectiva renovada fez com que as minhas escolhas fossem mais conscientes e menos influenciadas pela opinião alheia. Foi como redescobrir o propósito de compartilhar, o que fez com que eu postasse 80% a menos. E aqui eu quero propor um desafio. Na próxima vez que você postar algo, pergunte-se se essa escolha é realmente sua ou se ela está sendo guiada por um desejo de aceitação. Use o Instagram como uma ferramenta para se expressar, não como um espelho das expectativas alheias. Sartre talvez nunca tivesse uma conta, mas certamente aprovaria a ideia de usar a liberdade para nos libertar. Eu sei que ainda há muito para explorar sobre o impacto das redes sociais na nossa existência, mas espero que essa reflexão seja um ponto de partida para a gente. Ainda sobre essa rede social, poderíamos falar sobre o quanto ela tem se tornado um ambiente de comércio, em que todos estão correndo atrás de dinheiro. Apesar de eu não ter abordado este ponto no universo do Instagram, eu falei sobre a nossa relação com dinheiro em um vídeo específico, que está logo aqui acima. É só clicar, bora pra lá?